E foi assim que começou o Ré, foi com uma pá meia oxidada, meia destruída, cheia de buracos e um carrinho de mão que tivemos de fazer uma roda de madeira. Olá a todos, agradeço desde já terem aceito o convite do Instituto para participar neste WIP, Work in Progress. Esta é uma série dedicada a projetos e trabalhos em curso e a sessão de hoje reúne dois coletivos que se dedicam à arquitetura enquanto processo participativo, colaborativo, interdisciplinar. O primeiro é o coletivo RE, um coletivo que trabalha a partir de Valparaíso, Chile. E a razão pela qual esta chamada está a ser feita em dois fusos horários bastante diferentes. E o segundo coletivo é o coletivo Ponto Parágrafo, que é uma associação sem fins lucrativos, tal como o coletivo RE, e que é constituída por estudantes da Faculdade de Arquitetura do Porto, ou ex-estudantes, e ambos nos vão falar sobre o seu trabalho. Eu passava agora a palavra ao coletivo RE, que nos vai falar então um bocadinho sobre o seu trabalho recente. Bom dia para nós. Bom dia. Difícil resumir o nosso trabalho, vou tentar. RE surgiu, ou que nos une entre todos os participantes, que é importante dizer que não são só estudantes de arquitetura ou arquitetos já, arquitetos e arquitetas, estudantes de física, de restauro, já participaram escritoras, chefes de cozinha, por isso é bastante interdisciplinar. Mas o que sentimos em geral entre todos foi uma carência no período académico que nos obrigou a ir à procura de uma alternativa. O oposto a todo o que a academia nos tentou transmitir. Não só de valores, de referências, de modelos de arquitetura, modelos de produção, do espaço. E de a pouco, no início não havia uma base, não havia um pensamento uniforme, transversal a todos os participantes, mas sim a vontade de descobrir coisas novas. Principalmente outras formas de fazer e criar arquitetura. E as coisas foram começando de a pouco, surgiu um projeto, 2 projetos, 3 projetos, mas o importante de perceber no nosso método de trabalho é que até agora levamos mais ou menos 15 projetos, uns de mais impacto, mais intensidade que outros, mas o importante de perceber é que no fim de cada projeto costumamos fazer uma reflexão em que nos centramos no que é que foi negativo desse projeto para poder perceber o que é que não queremos para o próximo. E no fim destes já 15 projetos percebemos as nossas bases de pensamento, o que já nos permite poder ter uma visão crítica sobre a arquitetura, sobre várias coisas. Eu acho que era importante adicionar que os valores que o Rui diz que nos unem têm a ver com tentar responder a valores humanos e não tanto, se calhar, a valores económicos. E isto faz com que entremos numa forma de trabalhar um bocado alternativa à mais convencional e que nos faz ter de procurar, se calhar, outros tipos de formas de sobreviver e de trabalhar, e esses valores humanos que procuramos através dos nossos projetos têm a ver, refletem-se também na forma no nosso método de trabalho. E, por exemplo, no querer que todos os processos sejam participativos, com as pessoas que vão utilizar o espaço que se vai construir ou que vão usufruir do processo que se está a desenvolver, e que sejam sempre espaços de aprendizagem aberta. Tentamos criar com cada projeto um espaço em que não só nós, mas todas as pessoas que queiram possam aprender alguma coisa. E que seja um espaço de partilha, em que não somos nós que estamos a ensinar, não somos só nós que estamos a ensinar alguma coisa ou a conseguir partilhar alguma coisa, mas somos nós também que estamos a receber. E isso fez com que, por exemplo, acho que o exemplo mais claro disso é o do OAK, um protocolo que se fez no desenvolvimento do projeto
da casa Algevés, que estamos a construir, e em que se fez um protocolo com uma escola para que viessem alunos e professores ajudar-nos a aprender a construir em terra, por exemplo, e a casa ofereceu-lhes um espaço de aprendizagem prática e a nós eles ofereceram-nos o conhecimento. Então nós pudemos aprender com eles e eles puderam usufruir também de alguma coisa em troca. Esse é o tipo de dinâmicas que tentamos sempre criar nos projetos que estamos a desenvolver. ¿Quieres añadir algo, Sara? Bueno, primero pedir perdón porque mi nivel de portugués es nulo, pero creo que se entiende bastante bien el español. Sí. Pero un poco a lo que han dicho ellos, añadir que al final, o sea, es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, cada proyecto, bueno, yo personalmente en el proyecto en el que más he participado ha sido, por ejemplo, el de la casa y el del aula viva. Pero eso, de cada proyecto vamos aprendiendo, entonces la forma en la que nos organizamos para trabajar, los colectivos con los que trabajamos pues son distintos porque al final nosotros también estamos aprendiendo. Y no sé si quieren enseñar alguna foto ahora o algo. Nós estamos a reabilitar um edifício, é o do lado esquerdo, não o azul, do lado esquerdo é cinzento, que são 3 pisos em madeira, com uma técnica construtiva típica aqui de Valparaíso, que é um sistema construtivo em carvalho, preenchido com taipa e reboco de gesso ou de cal. E o que aconteceu foi que a casa se estava a afundar por causa de vários terremotos e tivemos uma opinião de um calculista que devíamos alivianar, diz assim, tornar mais, aligeirar a estrutura, às vezes confundo português com espanhol, aligeirar a estrutura, então tivemos de tirar tudo o que era terra e ficou despida a casa, ficou só a estrutura à vista de carvalho. E posterior a isso reforçámos fundações e posterior fizemos este convênio, este protocolo com o DUOC, que é a Escola de Restauro da cidade, em que eles vieram radicando as técnicas, como se fazia antigamente, com os processos, tempos, materiais, respeitando os ofícios, os saberes antigos, de todas as técnicas de terra e, inclusive, puderam experimentar novas. A professora foi super criativa e o que disse foi que cada estudante poderia ter a dimensão entre um pilar e outro, que é mais ou menos de 60 a 70 centímetros, ou até 2, e poderiam explorar novas técnicas. Em base à taipa, mas não só, por exemplo, taipa de carvalho, mas, por exemplo, podiam trazer canas, podiam trazer outro tipo de fibra natural, não só palha, fibra de coco, o que seja. Então a casa, com eles, foi uma forma deles explorarem, de nós aprendermos com eles, mas principalmente, até porque deixámos umas janelas para visualizar o interior das paredes, finalmente ficou como todo o segundo piso, é quase todo de terra. É quase um museu, não o conceito de museu que não se pode tocar e tirar foto. Aqui é super palpável e físico, mas um museu de técnicas construtivas, não só as tradicionais da cidade, como coisas que os estudantes exploraram, que se calhar foram buscar referências, não sei, de outros países. Aqui, por exemplo, não tenho o rato. Vê-se o rato? Sim, sim. Isto é... palha com... Chama-se terra alivianada, é tapial, põe-se um encofrado de cada lado e vai-se pressionando. Sim. Ali ao fundo, não sei se vê muito bem, mas tem aquela malha que se põe dentro, não sei dizer em português, que se põe dentro das lajes. Tipo rede? Tipo rede? Um encofrado de rede com palha dentro. Lá ao fundo já se vê outra vez taipa, mas com carvalho original da casa. Yeah. Aqui é a Sara. Voltasteis a construir novamente. Nós aqui chamamos isso de tabique. Claro. É um misto de madeira com terracota. Claro. Depois de reforçar as fundações para que a casa não continuasse a afundar. É ter sempre a atenção de que estamos num dos países mais ativos sismicamente. Vocês não nos querem falar um bocadinho do vosso projeto de aula aberta? Sara, tú que participaste en todo, ¿quieres intentar explicar? Sí, vale.
Bueno, el proyecto del aula abierta, aula viva, cada uno lo llama un poco con un nombre, empezó más o menos, que fue en el mes de junio, puede ser, del año anterior. Y bueno, contactó un colegio de niños que se encuentra en Viña del Mar con nosotros, porque bueno, el proyecto, o sea, el colegio está metido en un proyecto en el que en un futuro quieren llegar a ser pues o sea, un colegio que tenga en cuenta temas eh, pues, del cambio climático, tal, porque en el colegio tenían muchos problemas en invierno, sobre todo porque los niños pasaban mucho frío y querían ir modificando el proyecto, pero o sea, el colegio, pero de una forma sostenible. Entonces ellos habían postulado para un fondo y lo habían ganado. Entonces, por una parte, estaban haciendo como talleres de concienciación con los niños, pues para aprender cómo reciclar, o sea, distintos temas. Y este fondo en el que querían que nosotros trabajáramos con ellos era un poco para impulsar la huerta que ellos tenían en el colegio. O sea, en la imagen se ve que ellos tienen como un espacio verde en el colegio, donde hay un huerto en el que había distintos tipos de plantas y había una mesa. Entonces ellos en un principio su idea era que nosotros construyéramos con el presupuesto que nos daban pues un par de mesas para que los niños de distintas edades pudieran usarlas y potenciar el huerto. Y bueno, lo primero que hicimos fue ir a ver el colegio porque creemos que es importante conocer la realidad, porque al final a nosotros nos contactaron una o dos personas del colegio, pero que eran adultas, entonces se supone que este proyecto iba a ser para los niños, entonces queríamos ver realmente lo que había y cómo usaban ese espacio los niños. Entonces, después de haber estado un par de veces allí, también tuvimos la oportunidad de ver dos bodegas que tenían ellos en las que guardaban material y nos dimos cuenta de que realmente tenían un montón de mesas, sillas, estructuras metálicas que incluso podríamos usar para hacer el proyecto, y les propusimos que en vez de construir unas mesas, porque realmente ya las tenían, que quizás podría ser mejor construir un espacio cubierto, pero que estuviera abierto, en el que pues, se podrían realizar distintas actividades como o sea, algo como suplemento al huerto, pero igual incluso el profesor de educación física puede dar sus clases, o poner una pizarra y se puede dar una clase de matemáticas, o sea, que sea un espacio en el que se puedan hacer más cosas, porque al final vimos que lo que ellos nos pedían en un principio, que eran mesas y sillas, ya las tenían. Entonces, ahí empezamos, por una parte, a pensar un poco cómo iba a ser la forma de este espacio y también los materiales que íbamos a usar y con el presupuesto que nos daban, pues cómo poder llegar al máximo posible. Entonces, yo creo que uno de los retos del proyecto fue eso, ajustar el presupuesto y también el tiempo de realización, porque bueno, en un principio ellos querían que la construcción se realizara en un día y nosotros les propusimos usar el método de hacer una minga, que no es que nosotros fuéramos allí y lo construyéramos, sino que los niños, los padres, los profesores, incluso el director pudieran participar y que fuera una jornada participativa en la que todos construyéramos. Entonces, bueno, al final tuvimos que dividirlo en dos jornadas, la primera, la de las fundaciones, y luego ya el de la construcción. Y en cuanto al tema del presupuesto, bueno, la primera imagen que se veía donde salíamos con las maderas, contactamos con una empresa de la zona que se dedica a vender madera impregnada y bueno, les explicamos un poco el proyecto que teníamos en manos y nuestra forma de pensar, y conseguimos hacer el proyecto con madera de segunda, que bueno, había partes de la madera que estaban como muy curvas y que la empresa en sí no podía venderlas al mismo precio que una madera buena. Entonces, bueno, a ellos también les interesaba participar en este tipo de proyectos y nosotros les ayudábamos a sacar esa madera que ellos tampoco iban a poder vender normal. Entonces, bueno, ya cuando teníamos todos los materiales, pues primero fue la jornada de las fundaciones, que eso ya lo hicimos solo los del colectivo con el director y alguna otra persona que apañó ese día. Y ya para la segunda jornada creo que al final fuimos como 50 personas
nos organizamos el trabajo como en 4 grupos, que eran unos se encargaban de la fachada de delante, otros de la de atrás, otro grupo se dedicaba a preparar pues las vigas, porque teníamos como un horario muy reducido que bueno, al final lo pasamos, pero bueno, lo bueno de la jornada fue eso, que al final había niños, había padres, también comimos todos juntos, ¿no? Incluso estaba el director de la escuela que realmente estaba muy, muy motivado y casi logramos terminarlo como a las 11 de la noche y luego ya lo terminaron los apoderados y los padres, creo. Y bueno, uno de los aprendizajes de este proyecto fue que nos dimos cuenta de que realizar un proyecto así en un día es complicado y que teniendo en cuenta que nosotros le damos mucha importancia a que haya un proceso de aprendizaje, realmente teniendo tan poco tiempo es muy difícil que exista ese aprendizaje porque al final íbamos como muy apurados, era como pásame el martillo, pásame esto. Entonces, bueno, fue como una reflexión para preguntarnos, ¿queremos seguir haciendo este tipo de proyectos o no? Y bueno, luego al mes o así pudimos ir a verlo y bueno, realmente nos dimos cuenta de que los niños pues con la imaginación que tienen, incluso nosotros no pensábamos que se pudieran subir a la cubierta, pero se colgaban, ponían un columpio, o sea, la imaginación de los niños incluso va más allá. E não sei se alguém quer añadir algo mais. É só fazer uma pergunta, que é para também enquadrar um bocado melhor as pessoas, quem não está habituado a este tipo de processos. Se vocês podiam explicar o que é a minga ou mingaco. Uma minga é, muito resumidamente, é a reunião entre várias pessoas, normalmente vizinhos, família, amigos, qualquer pessoa que esteja disponível para ajudar para se poder concretizar qualquer coisa. Pode ser uma construção, pode ser mudar uma casa de lugar, como no sul do Chile, em Chiloé, pode ser qualquer tipo de atividade que se queira realizar e de que se precise ajuda. Uma minga é essa reunião entre todas as pessoas que estejam disponíveis para o fazer. Também pode estar relacionado, por exemplo, com apanhar batatas e convida-se todas as pessoas possíveis para apanhar batatas entre vizinhos, amigos e no fim cada um leva um saco, 2 de batatas e obviamente que há comida e de certeza que se mata um porco e essa é a origem tradicional. Claro, além do trabalho em si, acaba por ser um momento de reunião e de festejo, de celebração, acaba sempre por ser uma festa, um motivo para celebrar alguma coisa. E nós vemos a construção dessa forma também, como uma festa e como uma instância para partilhar. Era isso, obrigadíssimo. Acho que vocês não conseguiriam pôr a coisa da melhor forma. Então, se não se importarem, nós fizemos uma pequenina apresentação antes de fazer o que quer que fosse relacionado com estes moldes de atuação, em que há de facto um objeto físico construído, há todo um processo inerente ao mesmo. Fizemos uma série de outros projetos que acho que também fazem parte da identidade e do ADN que vem na própria associação, porque para além disto fizemos todo este conjunto de atividades, desde sessões de cinema, desde concertos, desde conversas abertas sobre questões como o direito à cidade, o direito à habitação, onde é que se enquadram os estudantes de arquitetura em todos estes processos. Pronto, isso aí leva-nos um pouco àquilo que depois também foi um motor de ignição de tudo aquilo que estamos a fazer neste momento e que fizemos, que foi a reunião na Casa da Árvore, o projeto que o Pedro tão carinhosamente nos chamou a participar. E não sei, se calhar passava um bocadinho a palavra para o Pedro agora. Para começar é preciso dizer que antes de começar este projeto, trabalhei com o Coletivo Ré. E trabalhei com o Coletivo Ré de 2017 a 2018. E participei na altura em que o projeto Ré estava numa altura bastante inicial, bastante aberta, bastante explosiva, volátil, em que trabalhávamos com vários projetos ao mesmo tempo e estávamos com várias experiências na mão. Depois de fazermos os projetos lá, depois voltando cá, vim com o bichinho de fazer mais projetos, de fazer outras coisas e acabei por encontrar o pessoal da Ponte Parágrafo. Na mesma altura o meu pai tinha começado a estrutura da Casa da Árvore, só tinha feito a base, e ele disse-me, olha, não me queres ajudar, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma Casa da Árvore.
E epá, eu vi-o a fazer aquilo todos os fins de semana sozinho, eu dizia, tu nunca mais sais daí, meu. Nunca mais acabas isso. E eu pensei, epá, se calhar até era fixe fazermos um processo participativo como fazíamos no Chile. Então, por catapultando os valores que aprendi lá, no Coletivo Ré, acabei por dizer, ok, vamos fazer um processo participativo, vou chamar pessoas, vamos ver o que é que pode acontecer aqui. Aí conheci o pessoal do Ponto Parágrafo, que acho que se incluía muito bem dentro deste processo. Comecei a fazer fim de semana, em que convidava 1, 2 pessoas, 3, olha, venham ajudar, ficamos lá na nossa casita, temos uma casinha de 5 metros por 5 para receber pessoas, 2 andares, o que era suficiente para receber 5, 6, 7 pessoas. E a cada fim de semana íamos trazendo mais pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, e o processo ia-se alterando de forma que todas essas pessoas pudessem construir. O projeto não tinha desenhos, tipo, a única coisa que estava realmente desenhada era a estrutura. Tinha essa forma estranha, eram 3 pórticos em cima da base. O resto foi à medida do possível, em que nos íamos juntando, reunindo, falando do que é que se podia fazer, que materiais é que tínhamos, o que é que gostávamos de experimentar, que técnicas, e por aí foi avançando. Até a altura em que, em setembro de 2019, desafiei os meus pais de convidarmos 25, 26 pessoas a virem fazer o projeto. E era algo que nunca tínhamos experimentado. Como é que vamos meter 26 pessoas em uma casa de 5 por 5? Como é que vamos fazer com que o processo, com que todas as pessoas estejam a trabalhar ao mesmo tempo? Falta dizer que neste projeto, na altura em que estavam as 25 pessoas, coincidiu que as pessoas do Chile, o Coletivo Ré, também estava cá para verem a apresentação da tese do Rui. O que foi interessante porque acabou por juntar muitas pessoas que estavam, de certa forma, vinculadas a este projeto indiretamente, mas que nunca tinham participado, que achei muito interessante. Acabou por ser uma experiência muito boa. Trabalhámos 2 ou 3 dias, todos a construir, tivemos de cozinhar juntos, trabalhar juntos, discutir, criaram-se diálogos, houve festa, houve tudo, foi muito bom. E então, nesta mesma altura, depois deste projeto, que ainda está em processo de construção, falta agora fazer a janela, o meu pai, entretanto, nesta pandemia, acabou por instalar as janelas, refazer as escadas, pronto, teve tempo para muita coisa. E quando terminámos este projeto, em setembro de 2019, conhecemos uma senhora, uma vizinha, este projeto acontece em Celurico da Beira, perto de Celurico da Beira, numa aldeia chamada Rapa, e a senhora percebeu o processo que nós estávamos a fazer e ela perguntou-nos se nós não queríamos fazer uma espécie de estrutura, uma espécie de galpão, aula aberta também, se quisermos dizer. Isto aqui acontece após termos entrado em contacto com a Oriane, que tinha um projeto muito específico, que era a reabilitação de uma casa numa aldeia em Celurico da Beira, que apesar de tudo é um espaço bastante desertificado, não vive muita gente, e eles querem fazer lá uma espécie de espaço de cura de médicos em burnout, ou seja, um espaço de repouso, de estar, e nós sugerimos um processo que nos fazia todo sentido, e que fez todo sentido na altura propor, que era, e se os moldes da intervenção neste espaço pudessem ser moldes de autoconstrução? Falamos uma primeira vez, discutimos, fomos lá uma segunda e essa segunda vez fomos com uma ideia mais concreta. O que é que podia ser esse modelo de autoconstrução? O que é que podia ser todo esse processo? De que forma é que se ia processar, fasear e apresentar? E no fundo acaba por ser uma proposta de um espaço que por um lado tem um caráter extremamente pedagógico, em que nós conseguimos criar um conjunto de oficinas ou workshops, conforme vocês queiram chamar, em que intervimos naquele objeto, que é a casa, mas à volta disso tentamos criar uma espécie de rede de partilha, conhecimento. Ou seja, no fundo é tentar pegar num conjunto muito forte de princípios que nós vimos refletidos na Casa da Árvore, no RE, noutros projetos que nós também achamos interessantes, e perceber de que forma é que conseguimos fazer disto uma prática com potencial de replicabilidade. E perceber de que forma é que esse processo se pode montar. Desde os gastos de material, as compras, desde que vamos trazer aqui X pessoas, quanto tempo é que vamos estar aqui, quanto tempo é que demoramos a fazer isto, e se fizermos com este detalhe construtivo e aquele, se fizermos isto com encaixe, se não fizermos, quanto tempo é que demoramos, quanto tempo é que não demoramos. E pronto, acabou por ser esse momento de experimentação
de experiência pura e dura e que nos leva depois a este projeto, que foi o último projeto que fizemos. Pá, o que eu achei mais interessante deste processo é que este objeto que nós construímos aqui e que teve todo um processo, pá, bastante engraçado e bastante interessante de juntar um conjunto de pessoas, estudantes de arquitetura, quer de Porto, quer de Coimbra. Isto aqui é uma foto do processo, ainda a meio, o que é que se estava a fazer na altura. No fundo, este espaço aqui tinha como objetivo servir de apoio, ou seja, de estaleiro de obra, àquilo que vai ser a reabilitação da casa, para a qual nós estamos a fazer o anteprojeto. Também para o cliente, neste caso, perceber, ok, qual é a dinâmica disto, como é que isto se operacionaliza, de género, temos aqui um conjunto de putos que está a fazer um projeto que, apesar de tudo, ainda tem alguma dimensão, querem fazer isto nos moldes um bocado fora do comum, fora do convencional. Nós tentamos ver isto quase como uma prova de fogo, do género, olha, isto aqui é o processo, isto é o modelo, isto aqui é a experiência que vocês têm daquilo que pode ser toda a restante intervenção. Que o Bruno, que neste projeto teve um papel providencial gigantesco, nós achamos que faria todo sentido desde o início, neste tipo de projeto, ter sempre alguém, um profissional associado a este tipo de intervenções, ter sempre a opinião do especialista e a colaboração do especialista naquilo que é o desenho, naquilo que é a execução e a resolução de determinados problemas, para também haver aqui uma maior aprendizagem do que só a partilha entre nós. Nós, apesar de tudo, fizemos sempre as coisas na Casa da Árvore com caráter bastante informal, nunca se pôs a questão de levem capacete. Uma das exigências do cliente também foi nesse sentido, perceber de que forma é que nós podemos fazer isto, tendo em conta que há todo um conjunto de exigências que tem um caráter muito mais profissional. Depois estamos a falar de uma coisa que ainda teve uma duração de 5 dias, o que, apesar de estar aqui uma semana a trabalhar, estarmos todos juntos, estar malta que nunca pegou numa serra, nunca esteve envolvido nestes processos e de repente está envolvida, acho que é, pelo menos para mim, de uma riqueza gigantesca. Eu tinha uma pergunta. Diz. Ok, sim, estes projetos têm valor, assim como o RE, certo? Agora, mas como é que fazemos com que eles sejam sustentáveis, não é? Porque se há uma razão porque eles não existem é porque ainda não temos financiamento suficiente para que possam proliferar por aí fora, porque valor social eles têm, não é? As pessoas acabam por saber construir, as obras fazem-se, podemos partilhar um momento em que constrói uma espécie de valor emocional em relação à obra, em relação ao lugar, ou seja, podemos continuar a dar razões. A minha pergunta é, porquê não conseguimos fazer com que isto aconteça mais vezes? Pedro, sabes que isso muitas vezes parte de obteres apoios, isto a nível público, basta uma pessoa descobrir realmente e tentar perceber onde é que os apoios existem e onde é que há subsídios, temos que ser realistas, porque nos dias de hoje o privado são poucos os que querem este tipo de construção, começa a haver mais, ainda bem. A situação é, se conseguirmos ir apresentando propostas, seja a nível de comunidade, seja cidade, aldeia, vila, e começar a apresentar propostas a câmaras, municípios, acho que passa por aí. E temos que ser realistas, isto vai ser, penso eu, isto vão ser o tipo de construções do futuro. Tipo, a típica casa de betão e pedra começa a desaparecer, por simplesmente. Tipo, vai ser uma minoria. Porque nos dias de hoje as pessoas procuram a funcionalidade que seja mais económica, a construção, que não andemos quase 2 ou 3 anos a construir uma casa, depois nem sequer se vai reajustando, que é muito mais difícil reajustar uma casa que é feita em betão ou em pedra do que em madeira. Em madeira acrescentas, amplias, deitas abaixo, voltas a reestruturar. É muito mais simples, muito mais fácil. E não é por acaso que vemos muitas edificações que ou são adulteradas ou são construídas sem o apoio técnico que deveriam ter por parte de especialistas e que depois existe todo um conjunto de situações de acrescentos, de adulterações, de transformações,
que no fundo são as pessoas a tentar responder às necessidades que têm. Uma experiência nossa sobre esse tema que vocês estão a falar, que ao longo de todos os projetos que fomos desenvolvendo nestes últimos 2 anos e meio, uma das palavras que mais quisemos tentar perceber o significado real é a participação. Sabemos que participação hoje em dia pode ser usada desde uma estratégia política que se baseia só numa consulta, numa especulação dos habitantes, ou uma real participação que consegue uma aprendizagem. E o que eu queria dizer é que nós, até hoje, com 14, 15, em diferentes projetos que temos feito, até agora ainda não conseguimos nunca atingir o nível de participação que até agora, na nossa visão crítica de tudo o que já fizemos, associamos à palavra participação. Um projeto tem várias etapas, tens as decisões iniciais de terreno, de orientações, tens o desenho, obviamente associado, tens a logística e a última, obviamente, é a construção e depois a festa de inauguração. Parece-nos, depois destas experiências, parece-nos, e digo que estamos a cometer o mesmo erro que estou a dizer, que ainda não conseguimos ultrapassar isto, que é muito pobre incluir as pessoas só na fase de construção, porque as decisões associadas ao que se está a construir normalmente tomam-se, se calhar as mais importantes, não sei, antes da construção. E também queria dizer que nós só conseguimos incluir as pessoas até agora em logística e construção. As 2 etapas anteriores, que é as decisões pré-obra e pré-desenho e o desenho, ainda não conseguimos. Estávamos em vias de conseguir num projeto que depois percebemos que não havia participação, então abandonámos o projeto. Isto também é importante perceber que se a coisa principal que se tenta atingir, que é a participação, não existe, o melhor é parar o projeto, não insistir. Aquilo que participas tem de estar relacionado com a obra. Não sei se se deve, mas na nossa perspectiva é muito mais positivo que tenha de estar relacionado com a obra de uma relação direta, como futuro usuário, como vizinho, como, não sei, crianças que vão usar o espaço no caso da aula viva. E isso nós fazemos a diferença do conceito entre construção aberta e construção participada. A construção aberta é uma construção em que as pessoas podem escrever, pode ser uma pessoa de Espanha que venha, que depois nunca mais volta a pôr os pés na obra, e a obra aberta é interessante, mas acaba por transmitir uma aprendizagem às pessoas que depois, como estava a referir o Bruno, muito importante, que a obra depois tem de mutar, tem de estender, tem de demolir, ampliar, não consegue esse objetivo. As pessoas que participaram não são as pessoas que usam. Até agora só trabalhamos com um privado e a casa que estamos a fazer e que vai ser a sede da Associação Cultural, e nós abrimos o projeto como vocês fizeram, uma obra aberta. Nós não chamamos uma obra participada, dizemos uma obra aberta. Estamos a tentar, num projeto que agora caiu por causa disto do vírus, mas estamos a tentar desenhar um processo participativo, um conjunto de oficinas onde as pessoas participam das decisões iniciais por exemplo, é uma praça. Estou já a adiantar, o projeto é uma praça. Então, a primeira etapa é perceber quais é que foram as relações das pessoas que vivem há 40 anos com esse espaço, que ainda não é praça, vai ser praça, ou se calhar na cabeça delas sempre foi praça. Quais é que são os sonhos e ambições que têm para o futuro, mas também quais é que são as relações deles com o espaço. Gostam do espaço, não gostam? Eu aqui há 20 anos fazia não sei o quê. Trazer a memória do espaço, acho que é, para nós, neste momento, como coletivo, foi a primeira etapa para este projeto. E depois vem um conjunto de jogos, não sei, interações entre a equipa de arquitetura, outras pessoas relacionadas de outras associações, não sei, fornecedores, o que seja, e comunidade, para poder chegar ao objeto final. Mas em que as pessoas são postas a pensar se o espaço seria melhor desta forma ou desta, ou se eu quero um teto, ou se quero uma churrasqueira, se quero não sei o quê. Não se chega com uma proposta e não se trabalha para. Ou seja, o arquiteto não é imperativo no sentido de está aqui o desenho que vamos construir, mas sim houve. E o mais arriscado, ou eu acho que vai contra o que pelo menos a mim me transmitiram na escola, que é essa coisa de ego de arquiteto, que é eu quero, eu posso, eu vou fazer, e se há capital para fazê-lo, obviamente faz-se. Aqui muitas vezes temos de engolir a nossa palavra, porque o que a comunidade decide, às vezes até posso dizer, é horrível. Aí entra
o diálogo entre Sim, mas é uma sim, coisa sim. muito importante de, epá, realmente querem isto, mas é o que todos querem, é preciso fazer. Yeah. E o que é que fazem quando apresentam um projeto aos usuários e a reação deles é quase nula? Não conseguem criticar um projeto? Como é que se o trabalho depende da reação dos usuários, se o trabalho do arquiteto depende fundamentalmente do que os habitantes também conseguem doar ao projeto, como é que fazes quando eles não são capazes de doar? Já aconteceu em algumas experiências também. Eu acho que o que o Rui queria dizer não é que o que queremos fazer é aceitar a opinião e as ideias dos habitantes sem as questionar e sem dar nada em troca. Eu acho que sim, tem a ver com respeitar, com entender o porquê e a finalidade e com isso ajudá-los também a construir alguma capacidade crítica em relação àquilo que querem e em relação às potencialidades que a arquitetura tem e que lhes pode transmitir. E acho que é nesse jogo, entre as duas partes, que se vai encontrar a melhor solução. E não sei, pelo menos desde que eu cá estou, acho que não houve nenhum projeto em que houvesse essa situação, em que simplesmente não se conseguiu gerar nenhuma dinâmica. Até porque, só para acrescentar, uma das conclusões que percebemos com isto de ir desenvolvendo vários projetos foi de que o maior interessado nisto tem de ser a comunidade, senão a participação vai ser forçada. E sendo forçada não existe uma participação real. Então, se as pessoas estão interessadas, vão ser as primeiras que vão querer perguntar, vão ser as primeiras que vão querer saber, vão querer... Porque as pessoas estão aí, querem saber, até chegam antes, aqui no Chile as pessoas não são pontuais e nesses dias dos projetos as pessoas já estão, o que se passa, o que vai acontecer com a minha praça, esse é o ponto X. E o interessante daqui foi, nós não conseguimos fazer com que o processo deste projeto, e o Pedro estava aqui, foi presente neste processo, não conseguimos fazer com que a comunidade desenhasse, mas sim houve um momento de informação, vários momentos de informação à comunidade do que é que se ia fazer, de como é que se ia fazer, se alguém podia ajudar com materiais, tudo o que está, todos os materiais usados foram doados por vários vizinhos e moradores do bairro. E o que eu queria dizer é que depois de umas semanas, isto foi em setembro, depois de uns meses, desculpa, quando chegou a Natal, houve um vizinho, porque sentia que aquilo era tão dele, era do meu bairro, isto é um elemento do meu bairro, que pôs efeitos de Natal, bolinhas e luzes na estrutura. Passado um pouco, uns meses depois, veio a Páscoa e outro vizinho pôs-se ao lado a vender empanadas, coisas. E hoje a estrutura todos os dias está cheia de coisas, ainda que no início, as primeiras semanas foi aquelas semanas de adaptação e não tinha nada. Depois de umas semanas, foi um processo que foi escalando no tempo. Hoje em dia a estrutura todos os dias está cheia de coisas, cheia de roupa, que parece uma feira. As pessoas à procura de roupa, o que é que podem levar para casa, de todo tipo principalmente é roupa, o que mais chega ali, livros, sapatos. Mais espaço. E o engraçado é que há uma senhora que se põe ao lado a vender pão, porque é um ponto X, e o ponto X marca é aqui, é o ponto de reunião do bairro, o ponto de encontro, se for precisar de alguma coisa. E há um vizinho que se encarrega, é responsável de limpar, e de dois em dois dias à noite, tudo o que está ali, as pessoas não levaram, é lixo, é oficialmente lixo. Porque as coisas iam ser lixo, mas ainda tem uma tentativa de segunda vida. Ainda que não incluímos em todas as fases que desejávamos, o processo por si só, que acho que foi bem desenhado pelo rapaz francês que esteve aqui e pelo Pedro, no fim de uns meses já caminha sozinho, o projeto já limpa-se sozinho, as pessoas participam dele, deixam lá coisas, enfeitam no Natal. Então é um filho deste bairro e as pessoas sentem que pertence e é meu. Não, a questão que eu gostava até de fazer, um bocado, que é também para perceber qual é que é o vosso ponto de situação em relação a isso, mas por exemplo, nós neste momento estamos a não é a aproveitar este momento, mas é tendo em conta as impossibilidades de estar a desenvolver algo mais concreto, estamos a aproveitar esta circunstância para, tentar teorizar acerca do que já foi feito, tentar perceber o que é que pode ser um processo, o que é que pode ser,
que é que podem ser outros projetos nos quais possamos embarcar. Temos tentado fazer esses contactos e também temos tentado ver, ok, no entretanto, tentar montar uma estrutura, um modelo de processo, algo que seja, perceber aquilo que é a replicabilidade da coisa. Portanto, vocês estão a usar este tempo em que estão confinados para pensar no processo quase a nível teórico, foi o que eu percebi, e desenvolver um esquema de uma estrutura, sim, não é? Sim, é um pouco isso que estamos a tentar fazer. Por acaso eu acho que é um tema de conversa muito importante, até para termos hoje, que estamos a ter esta conversa online, porque é a única forma de a termos, não só pela distância, mas também por causa dos tempos que estamos a viver. E o coletivo Ré, eu não tenho bem noção do que é que se passa aí em termos de pandemia, o que é que vocês estão a viver e se o vosso trabalho está a ser modificado por causa disto. Eu gostava de ouvir o vosso testemunho. Outro dia tivemos a conversar sobre isto, de qual é o papel da arquitetura e do arquiteto em tempos de pandemia, pós-pandemia, mas a conclusão a que chegámos foi de que os nossos processos são os que sofrem mais com tudo isto, porque a participação envolve reunião e a reunião neste momento está em stand-by. Pôr as pessoas em contacto, em conjunto, o partilhar experiências, o partilhar opiniões, tudo tem de ser de forma pessoal. E também é importante dizer de que a maior parte das realidades com quem isto não seja português, com os quais trabalhamos são realidades um bocado mais precárias, em que eu diria, impossível pedir às pessoas que se conectem ou liguem-se a um computador e possam. Não há internet, ou porque não há computador em casa, ou porque não há tempo, é impossível. Custa reunir as pessoas numa praça do seu interesse para resolver o projeto do seu interesse. Então, fazer teletrabalho nestas condições e nestas realidades é impossível.